O apóstolo Paulo escreveu dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais. Elas já nos pertencem. O que nós precisamos agora é saber como é que nos apropriaremos delas. E isso a gente só vai conseguir agindo de acordo com a palavra. O Senhor Jesus Cristo disse para o Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus falou isso para o Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, o Nicodemos ficou todo confuso. Ele perguntou para Jesus: como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Nicodemos ficou pensando: como é que pode ser isso? Ele perguntou para Jesus. E Jesus falou para ele: em verdade eu vos digo, que se alguém não nascer da água, que simboliza a palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sobre nascer da água e do Espírito eu expliquei no vídeo 142, você pode anotar aí para depois você assistir. Mas então o que Paulo está falando aqui, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas elas já nos foram dadas. Mas Jesus afirmou que é necessário nascer de novo para que tomemos posse delas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não entra no reino de Deus. E é preciso entrar no reino de Deus para tomar posse dessas bênçãos que nos pertencem. Como é que eu vou entrar no reino de Deus? Nascendo de novo. O novo nascimento é uma bênção que nos dá acesso a todas as demais bênçãos. Quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O que é estar em Cristo? É estar na palavra, é agir de acordo com a palavra. Quem é que nasce de novo? É o homem interior, é o nosso verdadeiro eu que nasce de novo. O exterior não. Então, foi isso que deixou Nicodemos confuso, porque Jesus falou para ele: necessário você nascer de novo. Aí ele perguntou: mas como é que um homem já velho pode nascer de novo? Vai entrar de novo no ventre da mãe para nascer? Jesus falou: não. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O corpo é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós entendemos a palavra e nos rendemos a ela, e isso implica você aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida, único, não pode ter outro Senhor, outra Senhora, Jesus é o único Senhor, e você se arrepende dos erros cometidos, passa pelo batismo nas águas, quando nós fazemos isso, então o nosso homem interior é recriado em Cristo. Aquela natureza pecaminosa, ela deixa de existir e nós passamos a participar da natureza divina. Depois que nascemos de novo, os vícios, os maus costumes, os maus pensamentos, os desejos errados simplesmente não existem mais em nós. O que é nascido de novo não precisa fazer esforço para deixar o pecado. Ele simplesmente não vive pecando porque simplesmente ele não sente vontade de fazer aquilo que é errado. Foi isso que João disse quando ele escreveu: todo aquele que é nascido de Deus
não se dedica à prática do pecado, porquanto é semente de Deus, permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Diz a Escritura Sagrada que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que quer dizer concupiscência? Quer dizer desejos desenfreados. Crucificar a carne significa você dominar sobre os seus desejos e não mais ser dominado por eles. Quando você tiver essa capacidade de autodomínio, então você pode dizer, eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu ao povo de Corinto dizendo, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, de muitas coisas. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E Paulo explicou a causa pela qual ele fazia assim. Ele disse, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, de acordo com a Sagrada Escritura, Jesus foi feito para nós, por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Que Deus fez de Jesus, para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nele, nós nos tornamos sábios espiritualmente, somos justificados dos nossos pecados. Isso quer dizer que o diabo não tem mais nenhum direito de nos oprimir com as suas maldades, porque é o pecado que dá a ele a legalidade para agir na nossa vida. Só que ele não tem mais, porque nós fomos justificados, porque nós não estamos mais ligados a ele. A cadeia de pecado que nos prendia a ele foi quebrada, nós fomos libertos das suas garras. Não temos mais nada a ver com o pecado que nos prendia a ele. Uma vez que Jesus já pagou a nossa dívida e nos lavou no seu sangue e nos purificou de toda iniquidade. Nele, em Cristo, nós somos santificados e por ele nós fomos completamente redimidos para Deus. Fomos aceitos como filhos do Altíssimo e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. De acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 14, diz, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Então aqui está dizendo o quê? Que nós passamos a ser participantes de Cristo se de fato nós permanecermos firmes naquela fé que nós recebemos no início, quando ouvimos a pregação. Então nós passamos a fazer parte dele, mas temos que perseverar naquela fé. O que significa sermos participantes de Cristo? Significa que temos o mesmo direito de ser atendido em nossas orações. Assim como o Pai atendia a Jesus, o próprio Senhor Jesus declarou isso. Ele disse, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei por vós ao Pai. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele não ia mais rogar por nós. Jesus está dizendo isso. Naquele dia, não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. E ele explica por quê. Ele diz, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então, depois de dizer essas palavras, o Senhor Jesus fez a seguinte comparação. Ele disse, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E é aqui que muita gente não entende. A pessoa diz que ela crê em Deus,
que crê em Jesus, mas ela não crê no que dizem as Escrituras. Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra que saiu do Pai. Ela assumiu a forma humana, veio ao mundo e depois de cumprir o plano da salvação, a palavra deixou o mundo e voltou para o Pai. Isso o religioso não entende. Ele não consegue a bênção, não porque Deus não dá a bênção para ele, mas porque ele não recebe. Deus dá, ele não recebe. Quer receber, Deus dá, mas ele não recebe. E não recebe por quê? Porque a bênção está na palavra, mas ele ou ela não crê na palavra, rejeita a palavra. Ele quer ser abençoado, mas não quer ouvir a palavra, não quer reter a palavra no coração. Desprezou a bênção. O Senhor Jesus ensinou que se tivermos fé, o que é ter fé? É você ter certeza que a palavra é verdadeira e vai se cumprir. Se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos ao monte: desarraiga-te daqui, planta-te no mar e ele nos obedecerá. Não precisa de muita coisa, basta crer e agir sob a direção de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor dos céus e da terra, temos certeza que todo o poder está na mão dele, cremos nisso, sabemos que temos autoridade dada por ele para agir no nome dele. Basta então dar uma ordem, dar voz à palavra e tudo quanto dissermos nos será feito. E Jesus afirmou: nada vos será impossível. Às vezes a pessoa pensa que ela crê na palavra de Deus, mas na verdade ela não crê. Porque se ela cresce, ela agiria sobre a palavra. Crer é agir. Muitas vezes a pessoa só concorda mentalmente. Ela concorda com a palavra, mas ela não faz uso da palavra. Por exemplo, Deus colocou as nossas doenças sobre Jesus. O profeta Isaías falou isso. E diz que por suas feridas nós fomos sarados. Isso é o que afirma as Escrituras. 712 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu a respeito do que aconteceria. E isso aconteceu quando Jesus foi crucificado. Isso se cumpriu. Disse o profeta: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos sarados. Isso diz respeito tanto ao corpo quanto à alma. A cura do corpo e da alma já nos pertence, porque isso se cumpriu em Jesus na cruz do Calvário. É nosso direito, porque está nas Escrituras. Mas quando se fala disso para uma pessoa que está enferma, ela pergunta: então por que Deus não me cura? Essa pessoa precisa saber que a cura lhe pertence e que agora ela só tem que aceitar e receber o que já foi comprado através da morte e ressurreição de Jesus. A bênção já é tua. Falta agora você tomar posse. E isso, como é que você faz? Exercitando a fé, agindo conforme a palavra, fazendo aquilo que você aprendeu pela palavra que você tem que fazer. Tudo que você precisa é crer na palavra de Deus e fazer confissão dela. Muitas vezes, o diabo fala na mente da pessoa que ela não vai receber a bênção, porque ela não merece. O bicho é tão peçonhento que ele acusa a pessoa de ter cometido coisas que ele mesmo a levou a cometer, para tentar depois convencê-la de que Deus não vai atendê-la. Mas diz a Escritura Sagrada que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que podemos nos aproximar do trono de Deus com confiança. Podemos orar sem medo, sem vergonha, porque nós fomos justificados por Jesus. Nenhum de nós
somos justos em nós mesmos, mas Cristo é a nossa justiça. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque nele nós fomos justificados. Quando nós respeitamos a palavra, Deus olha para nós através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E ele nos vê como justos, porque está escrito que o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa eu explicar uma coisa para você, para o diabo nunca mais te enganar. Satanás é mentiroso. Sempre. Não há nele nenhuma verdade em tudo quanto ele diz. Ele usa a capacidade de enganar para tirar a pessoa da presença de Deus. E uma das táticas dele é tentar convencer você que Deus não vai te ouvir porque você é um pecador, uma pecadora. Ele pode até usar um trecho da Bíblia para fazer parecer que ele está dizendo a verdade. Porque, de fato, a Bíblia diz que o pecado encobre o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Mas isso a Bíblia diz a respeito daquele que peca deliberadamente e não se arrepende dos seus erros. Já aquele que se arrepende e confessa, obtém o perdão. Então, não deixe o diabo colocar na sua mente que a sua oração não resolve, que a sua oração é fraca, que Deus não ouve, que Deus não vai te atender. Porque Deus atende. Se o diabo tentar te acusar de uma coisa que você fez no passado, e se aquilo ainda está te incomodando, e você já se arrependeu daquilo, confesse a Deus, busque o perdão, porque ele te perdoa, te purifica. O diabo não pode reter o perdão de Deus. A Bíblia afirma que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, quando ressuscitou a Jesus, ele também nos deu vida novamente, uma nova vida. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde nós estamos agora, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós fomos assentados nele, em Cristo. E de acordo com a Escritura Sagrada, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O diabo não pode mais me acusar dos erros do passado. Porque quem errou no passado foi o velho homem, a velha criatura. Hoje eu sou nova criatura. Não tenho nenhuma ligação com os erros do passado. Se você nasceu de novo, não tem mais nenhuma condenação sobre você. Não deixe mais o diabo te acusar de coisas que você fez no passado, porque se você já se arrependeu e já confessou, Deus já te perdoou. E Deus disse que lançaria no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Se ele não se lembra, para que você quer se lembrar? Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Um certo pastor americano, ele disse num dos seus livros que após uma reunião, um certo cidadão se aproximou dele e disse: pastor, eu venho tentando ser uma pessoa justa, mas eu não consigo. Então ele perguntou: você é homem ou mulher? E o cidadão respondeu: sou homem. E ele então perguntou: o que é que você fez para conseguir ser homem? Não fiz nada, ele respondeu. Eu nasci assim. Então o pastor disse para ele: é dessa maneira que você se torna justo. Você nasce assim. Meu irmão, nós fomos recriados em Cristo.
nascemos de novo, já nascemos justificados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ponha isso no teu coração. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O corpo nascido da carne é carne. Jamais vai se tornar justo. Mas o homem interior que é nascido do Espírito Santo é uma nova criatura, justa e santa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos os que estão me assistindo. O Senhor fez com que essa pessoa ouvisse até o fim, e agora eu tenho certeza que Tu vais abençoá-la. Porque não foi à toa que colocaste esse vídeo diante dela. Deus, o Senhor sabe de tudo que tem acontecido conosco. Tu sabe dos problemas dessa pessoa, da necessidade que ela tem. O Senhor sabe, ó Deus, da dor que ela sofre, da frustração que domina esse coração, da tristeza, ó Deus, por não ter conseguido até hoje se livrar de uma enfermidade, de um problema físico, de um problema sentimental. Olha, Pai, para essa pessoa que não consegue se firmar na vida. Ela não prospera, não se realiza, não encontra sua metade. Pai, visita essa pessoa que se sente infeliz, deprimida, arrasada, sem vontade de viver, essa que diz que para ela a vida acabou, não tem mais sentido. Oh meu Deus, nós estamos diante do Criador de todas as coisas, e para Ti não há coisa impossível. Por isso te pedimos, Senhor, olha para nós, vê o que não está certo, endireita-nos completamente. Olha para cada pessoa que está orando comigo, veja o que não está bem, cura, Pai. Restaura a saúde do corpo, traga a paz, a alegria a este coração. Senhor Deus, essa pessoa vai dizer agora qual é o problema que ela tem enfrentado. E o Senhor vai dar a solução, porque Tu és o nosso Consolador. O Senhor não nos consola apenas com palavras, mas sim dando solução ao nosso problema. Então faça isso, ó Deus. Dê solução ao caso desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando comigo. Ore comigo, meu irmão. Não fique aí apenas ouvindo, não. Faça a sua oração. Fale com Deus, porque Ele vai te abençoar. Eu estou agora amarrando essa força do mal. Eu estou proibindo que continue na sua vida. Eu falo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou repreendendo agora. Desde uma simples dor até o mais sério dos problemas. O diabo, em nome de Jesus, tire as tuas mãos dessa pessoa, saia dessa vida, eu exijo agora, pega tudo que é teu, vá embora dessa vida e não oprima mais. Obrigado, Senhor. Amém. Agora deixa eu dar uma palavrinha para você. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que todo aquele que aceitou Jesus como Senhor já não está mais debaixo da autoridade de Satanás. Portanto, não precisa mais ficar pedindo que Deus o liberte. Você tem agora que andar na luz, isso é, no entendimento que você recebe da palavra de Deus. E você tem que usar a sua autoridade. Sempre que um mal qualquer vier lhe atacar, lembre-se, você pertence a Jesus. Portanto, não aceite nenhuma tentação para pecar, não aceite nenhuma investida do maligno sobre a sua vida. Jesus te deu autoridade para você expulsar desde um vício, um mau costume, um sentimento impuro, até o mais terrível ataque do inferno. Se Jesus é quem manda na sua vida, você tem poder sobre toda a força do mal. Portanto, use o poder que Deus te deu e vença as suas lutas. No próximo vídeo eu falo mais sobre isso. Se você não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte. E não perca a terceira parte. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative todas as notificações, que é para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Deus te abençoe.